Olá, recentemente eu fui questionado a respeito de obsolescência programada e isso me lembrou de algumas aulas que eu tive há muitos anos atrás, quando eu ainda não pensava da forma como eu penso e como eu ainda nem tinha minhas opiniões bem formuladas. E nessas aulas sobre história e coisas assim, uma professora minha trouxe um vídeo, eu não sei exatamente qual é o nome do vídeo, mas era sobre obsolescência programada, em que se dava o exemplo da primeira lâmpada que durou mais de 100 anos e falava de como a indústria ela é do mal e ela faz com que os produtos dela durem menos de propósito e essas baboseiras que são tratadas como se a indústria ou como se as empresas ou como se o empresário fosse uma pessoa única que toma decisões individuais. E eu não estou aqui para negar completamente esse conceito, porque ele até certo ponto faz sentido. E também é longe de mim dizer que ele é essa coisa, essa monstruosidade, e dizer que ele é algo estrutural. E sim que ele é proveniente das escolhas individuais dos empresários. Então, eu vou explicar no vídeo de hoje, por meios econômicos, por que obsolescência programada não é aquilo que você aprendeu na escola e que ela se aplica na realidade de uma maneira bastante diferente. Mas antes, deixe-me me apresentar. Olá, eu sou o Lúcio, esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. A respeito de obsolescência programada, é esse conceito de que coisas são produzidas propositalmente de maneira menos durável para que elas sejam substituídas rapidamente. E existem duas principais vertentes dessa ideia, porque existe a ideia de criar uma obsolescência programada para lançar um novo modelo de algo, e existe um conceito mais fantasioso, mais longe da realidade, que é o conceito de que o capitalismo em si tem essa tendência a gerar essa obsolescência programada e que ela é utilizada para que a gente consuma cada vez mais de tudo. O que eu discordo completamente. Então, vamos ver essas duas vertentes de forma diferente. Primeiro, vamos ver essa mais distoante da realidade, essa vertente de pensamento da obsolescência programada, que eu percebo que é completamente distoante de qualquer lógica ou razão. Essa ideia de que as empresas e o capitalismo faz isso, produz bens que vão se degradar mais rápido, só para produzir mais, só para lucrar mais, é uma versão meio rasa de um conceito econômico de lucro básico, né? Porque assim, quando uma pessoa produz um produto que ele propositalmente é produzido para durar menos do que poderia durar se ela não fizesse daquela forma, isso não é necessariamente algo natural e algo que vai sempre acontecer, e uma tendência natural do capitalismo fazer isso. É uma decisão individual de cada produtor em cada mercado. Então depende muito da forma como o mercado está estruturado para aquele determinado bem, e depende também de como aquela empresa específica que pretende fazer aquilo está posicionada no mercado. Não são todas as empresas que podem produzir todos os bens dessa forma. Por exemplo, a indústria alimentícia, em sua grande massa, em sua grande maioria, não pode fazer isso. Para, por exemplo, vender leite, vender legumes, vender biscoitos, coisas nesse sentido. Esses bens não podem ter obsolescência programada porque existe muita concorrência. Então uma coisa que é importante você saber, e é o principal ponto desse vídeo, é que quanto mais você tem concorrência, quanto mais você tem um livre mercado e quanto mais empresas estão competindo para oferecer bens parecidos, você tem uma tendência a ter bens melhores que duram mais e que são mais eficientes na sua função. Então, por exemplo, no mercado de bens e serviços, no mercado de bens e serviços de alimentação e de coisas nesse sentido, são pouquíssimas as empresas que vão poder utilizar a obsolescência programada de alguma forma, que vão poder produzir bens propositalmente
não duráveis ou propositalmente ruins de alguma forma, porque um bem não ser durável é pior do que um bem que é durável, necessariamente. Então, se há concorrência, há um incentivo para que empresas produzam bens da melhor forma possível. Então, depende muito da empresa, de como ela está colocada no mercado. Se ela for, por exemplo, uma empresa que ela tem um bem, um produto muito único, aí sim que ela pode fazer isso de alguma forma. Então, e isso até certo grau pode ser feito. Porque se você considera um livre mercado, que não é o caso hoje em dia na grande maioria do tempo e na grande maioria dos setores, na verdade em todos os setores, enfim. Se você considerar um livre mercado, que é como o capitalismo deveria ser e é como ele naturalmente seria, uma empresa que faz uma obsolescência programada muito forte, que utiliza dessa ideia e acaba dosando demais isso, acaba que as pessoas vão migrar para outras empresas e vai ter um incentivo para que outros empresários surjam e façam um produto parecido, porém melhor. Então, quanto mais concorrência há, quanto menos barreiras ao empresário e ao consumidor existem, melhores vão ser os bens, melhores vão ser os serviços. E isso é a forma principal de combater a obsolescência programada. Se nós, como consumidores, achamos isso ruim, porque necessariamente para os consumidores isso é ruim, é só nós passarmos a consumir os bens que não estão nesse segmento do mercado e é termos tão somente um Estado menor ou inexistente. Quanto menor o Estado, melhor a iniciativa privada pode se desenvolver e melhor os empresários podem servir à sociedade, porque a sociedade agora terá uma renda que pode ser gasta e alocada de uma forma melhor, baseada tão somente na vontade subjetiva dos consumidores. E a vontade subjetiva dos consumidores tende a ser por bens mais duráveis. Isso é uma tendência que as pessoas têm. Se a pessoa tem o bem A e o bem B, os dois têm o mesmo custo, funcionam da mesma forma, só que o bem A dura mais e eles vão preferir o bem A. Então, em geral, a obsolescência programada, ela existe em geral por questões estatais e é o Estado que permite que isso exista enquanto ele cria e manipula o mercado de forma... Na verdade, ele cria monopólios e manipula o mercado de forma a fazer com que pouquíssimas empresas possam competir ou sequer haja uma competição e fique somente uma empresa ou poucas empresas. Então, a tendência é que esse tipo de tática de obsolescência programada só aconteça em mercados oligopolistas ou monopolistas. E esses mercados, em geral, são construídos e são mantidos pelo Estado. Então, se não houvesse Estado, essas questões de obsolescência programada seriam muito menores. Esses problemas de bens que são necessariamente inferiores, porque eles servem para durar menos, seria menos utilizado. Por exemplo, isso é muito visto hoje em dia no mercado de iPhone, de smartphones em geral, né? Em que a cada ano se lançam novos celulares que são um pouquinho melhores do que os anteriores, e os anteriores vão cada vez mais se tornando menos duráveis. Então um celular que antes durava 5, 6, 7 anos, hoje em dia, com 2 anos a sua bateria já está bem ruim, com 2 anos seu celular já está sofrido, e ao mesmo tempo existe um outro conceito que ancora muito bem e que funciona muito bem com obsolescência programada, que é FOMO, Fear of Missing Out, que vai ser o próximo vídeo. O assunto do próximo vídeo vai ser isso, que é esse conceito é que as pessoas têm medo de ficar para trás, têm medo de sentir que estão usando coisas muito antigas e que não estão seguindo o fluxo da cultura e das pessoas, não estão seguindo a tendência do momento. E isso é muito utilizado junto com a obsolescência programada para criar um ambiente de autoconsumo em que coisas são sempre trocadas por coisas um pouquinho melhores. Isso é muito utilizado principalmente no mercado digital e no mercado de eletrônicos. Então eu vou explicar isso no vídeo seguinte. Vai sair amanhã ou depois. Mas enfim, eu tô com um pouco de pressa porque eu tô gravando esse vídeo 15 minutos antes de eu postar ele. Então eu vou fazer a thumb ainda e vou postar esse vídeo. Vou tentar postar às 18 horas. Se sair um pouco atrasado, faz o L. Mas enfim, eu sou o Lúcio e tchau, tchau.